Você já fez uma sessão de hipnose? Tem curiosidade de fazer ou tem medo? Hoje, no nosso vídeo, a gente vai falar sobre hipnoterapia. Como é que funciona essa técnica de hipnose na terapia? Se você tem interesse de saber, fica até o final, porque a gente vai fazer um teste para ver se funciona com você e você vai entender quais são os resultados, como ela funciona e quais são os resultados que você pode ter na sua vida fazendo uma sessão de hipnoterapia. Para quem não me conhece, meu nome é Roberta Dutra, sou terapeuta de alma especializada em técnicas de reprogramação e registros acásticos. Bora lá entender? Mas antes, já deixa um like aqui no vídeo para mim, para que esse conteúdo seja compartilhado com mais pessoas. E compartilha você também com pessoas que têm interesse nesse assunto. Vamos entender então como isso tudo funciona? Então, só para você entender por que que eu estou falando disso agora. Eu trabalho com hipnoterapia há 7 anos. E eu normalmente não faço muito conteúdo sobre isso, porque eu deixo ela como ferramenta para usar durante os tratamentos com meus pacientes. E nós estamos agora no meio da jornada da carência consciência, que foi uma jornada que eu lancei no mês passado para pessoas interessadas em resolver questões de relacionamentos, tá? Então, a jornada da carência à consciência. E na nossa quarta imersão, a técnica vai ser a hipnoterapia. Nós vamos fazer a regressão e a reprogramação. Então, bora lá entender como isso funciona. O que é hipnoterapia? Técnica que acessa o subconsciente através do relaxamento profundo e permite ressignificar traumas, bloqueios e padrões repetitivos, tá? Então, a hipnoterapia nada mais é que é o uso de ferramentas da hipnose, que é um relaxamento profundo, que é para acessar o subconsciente, tá? E achar ali aquilo que conscientemente você não está conseguindo acessar. Então, é muito usado, em tratamentos para que a gente consiga acessar locais ou memórias que você não consegue acessar naturalmente. E ela é feita através desse relaxamento profundo. Quando a gente está pensando, tentando decidir, conversando com as pessoas, lendo informações, a gente está num estado mental, um estado cerebral beta, ou seja, ele está agitado, as ondas cerebrais estão bem agitadas. E quando a gente vai entrar nesse estado de hipnose profunda, de relaxamento profundo, a gente vai baixando essas ondas, diminuindo o movimento delas. Eu falo para os clientes que é como se fosse um pré-sono, é um relaxamento. E você não vai perder a consciência em momento algum. Eu acredito que a maioria das pessoas tenha medo ou receio, né, da técnica, porque entende que é parecido com os programas de TV que a gente via, acho que principalmente anos 80, anos 90, onde as pessoas faziam esses shows na TV mostrando, é, segurando um reloginho, e fazendo com que a pessoa perdesse a consciência e fizesse coisas que não tivesse controle. E eu quero aqui te acalmar, te esclarecer que não é nada disso. Na verdade, é tudo muito controlado, é tudo muito seguro, muito tranquilo, e eu te garanto que você vai estar no comando o tempo todo. Como o trauma nos afeta? Então, antes de eu falar um pouquinho, me aprofundar de como é a técnica, vamos entender o trauma, tá? Diante de um trauma, uma situação traumática que você vive, o seu cérebro vai tentar te proteger. Como? Tentando não apagar, mas esconder essa memória em um lugar onde você não tenha acesso. A gente ouve muito falar pessoas que sofrem acidentes ou veem situações muito traumáticas, abusos, enfim, que elas não lembram do que aconteceu. Elas lembram o que aconteceu, mas não como, elas não têm aquela visão, aquela memória. Por quê? Lembrar daquela situação, depois de ver, não tem como desver, né? Então, lembrar daquilo, daquela cena, vai trazer muito sofrimento. Então, o cérebro ele é programado para quê? Para fazer que você evite o sofrimento. Então, quando a gente tem esse trauma, a gente vai tentar evitar qualquer situação que nos lembre ou nos ative esse trauma. Ele vai ficar ali guardadinho numa caixinha escondidinha, falando assim, ó, não mexa, né? Só que isso continua vibrando dentro de nós. E como que isso nos atrapalha? Vou dar um exemplo simples, vou dar um exemplo meu. Quando eu estava eu tinha 7 anos, eu estava no primeiro para o segundo ano da escola, eu tirava notas muito boas, né? Eu era a Hermione da sala. E eu não sei se vocês lembram disso, mas os professores tinham uma mania, na verdade, eu estava no segundo ano, de pegar a melhor nota.
os melhores alunos que tiraram a melhor nota e pedi para eles escreverem na lousa, pelo menos foi assim para mim. A gente passava a correção da prova na lousa para os outros alunos copiarem. E na sala em que eu estava, tinha umas alunas que eram repetentes, acho que já tinham repetido a segunda série mais de uma vez, elas eram bem grandes, né? Bem mais altas do que eu. E essas meninas ficaram com muita raiva de mim e decidiram me pegar na rua, né? Pegar na saída. Vocês viveram esse momento? Me pegaram na saída. Eu não estava preparada para aquilo. Eu comecei a levar bordoada de quatro meninas de tudo quanto é lado. Algumas mães separaram, né? Fizeram elas parar e eu corri. Como é que foi? Às vezes não é só o trauma, tá? Que vai causar um desconforto ali pra gente. Eu lembro dessas cenas, eu lembro da memória. Mas o que vem depois, às vezes, afeta ainda mais. A gente teve que conversar com o pessoal da escola, para solucionar o problema, mas o que aconteceu? Foi uma frase que minha mãe me falou que eu acho que foi o que ficou gravado para mim, que causou problemas para mim depois. Ela falou assim: Você também só quer aparecer? Você quer aparecer mais que os outros? Lógico que eles vão ter raiva de você. Não estava fazendo aquilo absolutamente para aparecer, eu estava fazendo porque aquela era a minha capacidade. Então, o que que eu percebi na fase adulta, quando eu percebi que eu me boicotava, que eu larguei faculdade, que em cargos de chefia eu sofria muito, porque eu tinha justamente esse trauma. Quando eu fiz a regressão, eu falei assim, por que que eu estou me boicotando? Por que que eu estou me sabotando? Por que que eu estou procrastinando? Por que eu não consigo avançar na minha vida? E a memória que veio foi essa, né? Então, naquela situação, ela não foi bem vivida, ficou guardada dentro de mim, vibrando. Olha, não cresça, não apareça, não seja melhor que os outros, que eles vão ter raiva de você, você vai apanhar. E a gente vai ter que trabalhar com esse trauma. Então, é mais ou menos isso que acontece. Naquele momento eu não estava nem lembrando, né? Não estava aquela memória. Você não fica lembrando toda hora de tudo que aconteceu com você na infância. Mas aquela memória veio à tona para me mostrar por que que eu não estava conseguindo ir adiante, tá? Então é assim que funciona o trauma e a memória inconsciente, ok? O comando é a chave. Então, quando a gente vai fazer esse comando, é tudo feito com muito cuidado, é conversado antes, né? Preparado, tudo mais. Então, o nosso subconsciente, ele vai escanear as memórias que vão trazer lembranças ligadas a esse padrão. No caso dessa sessão que a gente vai fazer em grupo, né? Dessa imersão, a gente vai fazer a regressão do amor próprio. Então, quando, onde, por quê, em que momento da sua vida, dessa ou de outras vidas, você entendeu que você não podia se amar, que você não merecia amor, tá? Então, é escaneado aí as suas memórias e vem à tona situações para que você consiga identificar, tá bom? De onde vieram essas questões. E aí a gente vai trabalhar com essas memórias que vêm, tá? Os símbolos e os significados. A partir das memórias acessadas, nós compreendemos as crenças e podemos então reprogramá-las, ok? Voltando ali no meu exemplo, né, da escola, eu pude olhar para essa situação, entender que, olha qual foi o meu ressignificar, né? Eu não sou mais criança, eu não estou mais numa situação, numa sala de aula em que existem pessoas que vão querer me agredir, né? Podem sentir raiva, mas enfim, eu não tenho mais medo, né, de apanhar. Inclusive, uma das principais chaves de eu não ficar totalmente bloqueada por conta disso foi eu justamente vencer o medo de apanhar. Eu sofri violência na infância também, né? Do meu pai, principalmente. E chegou um momento que eu virei para ele e falei: Você pode me bater, que eu vou fazer o que eu quero. Então, eu ter que encarar isso, né? Falar assim: Não, eu não tenho mais medo, porque senão o medo ia fazer com que eu não vivesse, com que eu não fosse o que eu tinha que ser. Estão entendendo? Então, esse é o porquê de eu não ficar tão bloqueada, mas eu chegava até um ponto e tinha que voltar para trás. E aí eu comecei a trabalhar com essas memórias, né? Que eu não era mais criança, que eu tenho hoje, né? Ferramentas para trabalhar, para me manter segura, que não é mais aquele lugar. Eu não tenho mais medo, né? De me mostrar. Tanto que eu tô aqui gravando vídeo para vocês, né? Muita gente não tem essa coragem, estão entendendo? Muita gente tem medo de aparecer. E por quê? Quais são essas memórias que a gente precisa olhar e reprogramar? Só que, às vezes, a gente tem memórias mais antigas. Então, essas memórias aqui pequenas, né? Essas pequenas coisas que aconteceram aqui na minha infância, não era nada
não eram nada perto daquilo que eu tinha guardado mais profundo, no meu subconsciente mais profundo de outras vidas, tá? Reprogramação. Vamos fazer assim, antes de eu falar então da reprogramação, vou falar um pouquinho, vou dar um outro exemplo. Eu tive um cliente que ele veio para mim justamente para poder vencer o medo de avião. Ele, toda vez que ele ia viajar, ele queria viajar com a família para lugares mais distantes. Falou, pô, eu preciso pegar um avião. E ele tinha essa claustrofobia, né? Principalmente com o avião. Ah, ele tinha que ser sedado, na verdade, tomar uma medicação, tipo, apagar, para poder não ter crise de pânico durante o voo, ok? Então, quando ele veio para mim, ele veio justamente com essa queixa. Eu preciso entender por que que eu tenho esse pânico, eu quero vencer esse pânico, tá? E aí, quando nós estávamos na sessão, ele falou para mim que estava, que não via nada, que estava tudo escuro. Eu falei, ok, tá vendo? Eles estão conversando e conscientes. Eu falei, olha, então me fala pra mim quais sensações que você tem aí, nesse lugar escuro. Ele falou, eu tô com falta de ar, eu sinto que eu não consigo respirar bem. Ok, você. E aí, na hora, eu já entendi que ele estava no útero da mãe. Falei assim, você tem alguma sensação? Como é que tá a temperatura? Ele, ó, tá quente, tá apertado e eu tô me sentindo sufocado. E aí eu entendi que ele precisava renascer, ele precisava passar, vem ter esse trauma aí do nascimento. Então, já fui indicando que ele visse, né, uma pequena abertura que ia começar a passar luz e ar para ele, e ele ia passar por essa abertura e nós fizemos esse renascimento. Quando ele voltou, né, quando nós finalizamos a sessão, que ele voltou à consciência plena, eu perguntei para ele se ele tinha, se ele sabia se a mãe dele, se eles tinham tido alguma dificuldade no parto. E ele me falou exatamente isso. Ele falou: Olha, minha mãe, quando era a hora de eu nascer, ela travou as pernas e falou que não ia para o hospital. Então, ela demorou para ir para o hospital e eu fiquei lá em sofrimento, dentro do útero. Estão entendendo como é que isso funciona? Tá? Os traumas, eles são muito profundos. Tem um caso de uma outra cliente que ela tinha dificuldade de ganhar dinheiro com o que ela fazia. Trabalhava com musicoterapia, ela compunha, era a coisa mais linda o trabalho dela, mas ela não conseguia ter dinheiro. E nós vamos trabalhando com cenas, tá? Porque a primeira cena que normalmente vem é a mais recente, aquela que assim, que talvez você ainda tenha memórias dela. Depois elas vão para aquelas mais antigas. Por quê? Porque às vezes esse trauma já vem de outra época. Foi muito interessante esse caso, porque ela viu uma cena, os pais dela brigando por causa de dinheiro, né? E a mãe dela falando, dinheiro é uma, né? Então ela já cresceu aquela coisa, não posso ter dinheiro, dinheiro separa as pessoas, dinheiro faz as pessoas brigarem, enfim. Uma das dificuldades veio daí. Ela viu uma outra cena, acho que o pai é, tendo muita questão financeira, né? Quebrando financeiramente. E aí ela viu uma terceira cena, quando a gente puxou mais profundo, ela se viu na frente de um piano, né? E a pessoa atrás dela, que ela não viu o rosto, falava para ela: Você nunca vai ganhar dinheiro com isso. E aí a gente foi, rebateu essa visão, falou: Não, vamos reprogramar isso daí. Já na sessão a gente faz uma reprogramação, mas vai ter uma reprogramação depois da sessão, tá? Quando ela voltou, ela falou pra mim, Rô, eu vi a cena, eu vi o piano, só que tem um porém. Eu nunca tive um piano nessa vida. Vocês estão entendendo como é que funciona? Então, alguém, uma professora, alguém que estava ali instruindo ela, numa experiência anterior, falou pra ela, você nunca vai ganhar dinheiro com isso. E ela veio com aquele dom maravilhoso dela de poder tocar, compor, mas não ganhava dinheiro, tá? E aí, a gente vai falar sobre os resultados depois, tá? Reprogramação. Ao percebermos que estamos presos a uma situação, desculpa, ao percebermos que não estamos presos naquela situação, liberamos emoções e podemos reprogramar a mente. Ah, então eu vi aquilo lá, a pessoa falou isso? Ok. Que poder que essa pessoa tem sobre mim? Por que que eu dei poder para ela? Será que isso ainda é verdade? E se eu começar a pensar o contrário? Será que eu não vou atrair um resultado diferente? Então a gente vai reprogramar a nossa mente com o contrário daquilo que foi visto ou aprendido ou significado naquele momento, tá? E essa reprogramação a gente faz através de um áudio, tá? Para casos específicos, por exemplo, reprogramação para o amor próprio, eu já tenho o áudio gravado. Reprogramação para liberar a questão financeira. Reprogramação para a saúde. Eu tenho vários áudios já gravados que eu fui gravando durante os meus atendimentos de acordo com as necessidades dos clientes. Para esse especificamente do avião, eu gravei um só para ele.
tá? Então vai depender de como que você está chegando até mim. Nesse caso que a gente vai fazer a regressão em grupo, é um áudio para todo mundo, porque a gente está trabalhando essa questão específica. Mas se você passar para um atendimento individual, a gente vai fazer um áudio de acordo com a sua questão, tá? Adaptado à sua questão. Eu lembro que uma vez eu gravei um áudio sobre prazer, né? Sobre a pessoa se permitir sentir prazer, porque tinha muita dificuldade, sentia muita culpa, e por aí vai, tá? Ah, e esse áudio, ele você vai ouvir pelo menos 30 dias. E vai ouvir ele para dormir. Daqui a pouquinho eu falo mais sobre isso. Resultados reais. Então, o que que acontece? O que eu tenho observado? Porque toda técnica que chega, gente, para mim, eu estudo desde 1997, está dando 28 anos que eu estudo ferramentas de autoconhecimento, de transformação, de reestruturação energética, de reprogramação. Então, toda técnica que chega, eu vou fazer os testes e eu quero saber os resultados reais e práticos que os clientes têm com essas técnicas. E eu, primeiramente, sou a primeira cobaia e depois os clientes. Então, alívio de sintomas e emoções, transformação profunda de padrões repetitivos e retomada do poder de escolha consciente, tá? Então, essa cliente que não ganhava dinheiro, ela engatou num projeto com uma outra pessoa e começou a monetizar logo em seguida, tá? O cliente do avião mandou mensagem para mim assim: Rô, fiz a minha primeira viagem sem tomar remédio. Muito obrigada. E ele não precisou voltar mais, gente. Ele não voltou mais. O problema não voltou, tá? Tem uma cliente muito interessante o caso dela. Ela não importava o quanto ela ganhava, ela não conseguia guardar dinheiro, tá? Então ela sempre estava buscando trabalho que pagasse mais, mas o dinheiro não ficava com ela. Então ela pediu para fazer justamente essa regressão para entender essa questão dela. E houve bastante questões. Eu lembro que ela viu situações na infância, tá? Dela se sentir não merecedora, de ninguém olhar para ela, dela não ter valor, dela ter que, como o pai não teve um acidente, não conseguia mais manter a casa, ela teve que assumir, né? A, não só os estudos ou o trabalho dela, começou a trabalhar muito cedo, como também ajudar muito mais em casa, né? Então ela sentia que o dinheiro dela não era dela, ela sempre tinha que dar para alguém. Ela ajudava todo mundo e ficava sem. Mas o que foi interessante, na segunda cena ela viu uma situação em que ela era uma menina assim, super ajudando a família, só que ela falou, não era essa vida, Rô, não era a mesma família. Eu vi lá pai, mãe e eu era super solícita, proativa, fazia tudo. E aí veio um irmãozinho, e esse irmãozinho recebia um nível de atenção e de amor que eu não recebia, mesmo fazendo tudo o que eu fazia. Então eu senti o quê? Que ele merecia e eu não. Ele tinha alguma coisa que eu não tinha, né? Mas quando a gente puxou mais fundo, ela se viu amarrada num tronco, como escrava. E essa foi a chave. Por quê? Ela entendeu naquela situação lá atrás que o produto do trabalho dela, a energia vital dela, não pertencia a ela. Ela tinha que dar o produto de tudo que ela produzia para os outros, para se manter viva. Olha a loucura. Então ela continuou reproduzindo ali, ó, vidas depois desse mesmo padrão. Tudo que eu ganho, eu dou para os outros, eu não fico com nada. E o que que é essa retomada do poder de escolha consciente? A gente foi trabalhando, né? Não só a questão de trabalhei o trauma, entendi que eu sou merecedora, mas quais são as ações que eu preciso tomar a partir de agora, o que eu decido tomar a partir de agora. Então eu falei, olha, seu dinheiro é seu, meu bem, né? Você quer continuar dando tudo para os outros ou você quer começar a fazer aquilo que você, né, deseja lá? Não, eu quero fazer. Então, você vai fazer. E aí vai perder a culpa. E ela começou a não sentir culpa, deixar que cada um corresse atrás do seu. Bom, não precisou mudar de emprego sempre para ganhar mais. Teve até situações de não ir para um patamar mais alto, mas entender que onde ela estava confortável, que ela podia guardar dinheiro, mudou para um apartamento melhor, começou a fazer planos de comprar outro. Estão entendendo? Então é mais ou menos assim que funciona. E será que é para mim? Será que a hipnoterapia é para mim? A gente vai fazer um teste agora, tá? Quando a gente fala do relaxamento profundo, né, a gente vai fazer o relaxamento profundo, mas a chave, né, de virada, a chave que eu preciso, ela vai vir através da visualização, tá? Então a gente vai passar por uma condução
Eu vou te induzir, eu vou trazer comandos para você e aí você vai visualizar. Se você consegue visualizar alguma coisa, você está apta para passar por uma sessão de hipnose. Tranquilo, tá? Então, quando a gente faz esse relaxamento, a gente baixa a guarda do nosso consciente. Lembra que eu falei que o consciente está o tempo todo tentando te proteger daquilo que não mexe nessa caixinha? E a gente fica naquele lugar zona de conforto desconfortável, não é isso? Tá péssimo pra mim, não consigo avançar no meu trabalho, não consigo ser feliz nos relacionamentos, não consigo ficar com o meu dinheiro, e isso se chama zona de conforto? Ah, não, eu quero sair daqui. Então, a primeira chave é justamente a tua vontade de sair, né? Todo mundo que me conhece, conhece as minhas histórias, os meus filhos que morreram. A dor era tão grande, gente, que de verdade eu conversava com Deus, com o universo, com seja lá quem for que tá me ouvindo, eu falava, eu quero saber. Por quê? Eu quero ver. Me mostra, né? Igual o Tom Hanks lá no filme Forrest Gump, né? O capitão lá olhava, brigava com o mar. É mais ou menos isso que eu fiz. Eu quero saber por que que meus filhos morreram, o que que eu fiz, que merda que eu fiz, que eu tive que passar por isso. E veio, tá, gente? Então, é ruim ver? Pode até ser. Mas se eu tivesse que escolher entre não ver e continuar sem saber, eu escolhi saber. Então, acho que a primeira chave, né, saber se é para você, é se onde você está hoje está desconfortável a ponto de você querer saber, de você querer ir além, ok? E o segundo ponto é a visualização. Então, a gente vai fazer um exercício aí de visualização. Eu vou pedir para vocês fecharem os olhos, tá? Vai ser super simplesinho, não vou fazer hipnose com vocês, a gente vai fazer uma visualização, ok? Não precisa ter medo. Vocês vão fechar os olhos agora e vão tentar imaginar na frente de vocês ou na mão de vocês um limão, tá? Então, com os olhos fechados, imagina que tem um limão na sua mão. Vê se você consegue ver com os olhos da mente, né? Essa imagem do limão. E do lado tem uma faca. Então, se imagina pegando a faca e cortando esse limão ao meio, ok? Agora, segura essa metade de limão na sua mão. Olha para ela. E você vai pegar esse limão agora e vai trazer até a boca. Traz esse limão até a boca e você não vai simplesmente, né, sentir ali o saborzinho. Você vai espremer esse limão na sua boca. Você vai tomar todo esse sumo, todo esse caldo de limão. Sente esse limão encher a sua boca, esse caldo de limão encher a sua boca. E aí, o que que você faz? Você engole ou você cospe? Qual que é a sensação? Ok, terminou o exercício. Abre os olhos de novo. Quem aí sentiu o gosto do limão? Quem aí franziu o rosto com a sensação de estar chupando um limão? Vocês estão entendendo? Quando a gente imagina, a gente visualiza, o nosso corpo sente, tá? Mesmo que vocês não tenham conseguido visualizar, de pensar em tomar o suco do limão, o seu corpo reage, tá? E você faz aquela careta. Quem não fez careta, não sentiu nada, então não vai fazer a hipnose, tá? Não venha, não vai funcionar, não é assim. Mas eu acredito que todos vocês, ou quase todos vocês, tiveram essa sensação. Então, quando a gente faz uma indução, quando a gente fala, quando vocês assistem o noticiário e ouvem falar de coisas que doem, seu corpo sente, tá? Então, o tempo todo a gente está se programando, inconscientemente, a gente está se programando pelo medo e pela dor. E o que que a gente vai fazer isso? O que a gente vai fazer agora? A gente vai usar essa técnica para reprogramar para o bem, para a libertação, para a liberdade de escolha, para o poder, tá certo? Então é mais ou menos isso que eu queria passar. Não tem mais nada aqui sobre. Acho que deu para entender, né, gente? Se não entenderam, deixa as perguntinhas aqui para mim. Vou deixar os meus contatos aqui também na descrição do vídeo, tá? E para as meninas que vão fazer a imersão, tá aí explicado como é que é. É super simples, tá? Super tranquilo no sentido de seguro. Não quer dizer que o que vocês vão ver vai ser tranquilo. Às vezes a gente vê cenas dolorosas, mas é só ali naquele momentinho, tá? Então a gente vai rever, não reviver. É quase como assistir um filme de terror. Quando termina, você desliga, acabou. Quando você assiste o filme, você está sentindo medo, você está sentindo todas as sensações, como se você estivesse dentro dele.
É mais ou menos isso. Quando termina, você, tua mente sabe, olha, aquilo é ficção, isso é real, tá? Então, as cenas que a gente vê, a gente também pode ver dessa forma. Olha, não é que isso é ficção, mas isso é história. Isso não é mais presente, isso é passado. Então, eu posso ter tranquilidade aqui no meu presente e criar um futuro que não tenha mais esse medo, que não me impeça, não tenha esse elástico que me segura, que não me deixa ir além, tá bom? Meus queridos, minhas queridas, muito obrigada, tá? Se gostaram e não deixaram um like no vídeo ainda, deixa o likezinho aqui no vídeo, compartilha com quem queira saber sobre hipnoterapia. Se quiser participar da imersão, manda um recado para mim nesse WhatsApp que vai estar aqui na descrição ou marca a sua sessão para poder usar dessa técnica ou de tantas outras técnicas que eu trabalho para te ajudar a ter uma vida mais saudável, mais feliz, mais tranquila e mais abundante em todas as áreas da sua vida. Beijo e até o próximo vídeo.